A paz do Senhor, meus amigos, boa tarde a todos. Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para os irmãos. Quero agradecer a todos que têm curtido, comentado e compartilhado os nossos vídeos. E a você que está nos seguindo e que possa vir a nos seguir, que Deus abençoe a sua vida também por estar dando a oportunidade de chegarmos até você. Quero deixar uma palavra que se encontra aqui no livro de Jó, capítulo 31, verso de número 24, que diz o texto assim: jamais confie no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Esse texto é um texto bastante interessante porque, trazendo para o contexto atual em que nós estamos vivendo, onde 90% das mensagens, das pregações que a gente escuta, seja nas redes sociais ou seja dentro dos templos religiosos, tem como intuito, como um contexto, a prosperidade em si. E por causa dessa prosperidade, por causa dessa falsa expressão de prosperidade, porque na verdade é falsa. Por que o senhor diz falsa? Porque se eu tenho uma igreja com 500 pessoas dentro dela, e eu desses 500 pessoas, eu tenho apenas 2 a 10 pessoas que dá testemunho de prosperidade, isso prova que o método não é real, não é verdadeiro, porque se fosse real, pelo menos 50% deveria estar recebendo. E isso, infelizmente, não acontece em lugar nenhum. A maioria dessas igrejas hoje posta nas suas redes sociais que Deus está operando. Só que eles esquecem de levar em consideração a estatística de quem Deus está operando. Como eu disse aqui anteriormente, se você tem uma igreja de 500 membros que fez uma campanha para Deus abrir as portas financeiras e no máximo 5 a 10 pessoas deu testemunho, alguma coisa está errada. Porque se fosse algo que realmente tivesse a aprovação de Deus, pelo menos 50% teria que ter recebido o seu milagre. Pastor, mas isso não procede. Procede sim. Se na Bíblia está escrito que 2 vão estar dormindo, um sobe, outro fica. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um sobe, outro fica. A Bíblia diz que 2 estarão no eirado, um sobe, outro fica. Deus pegará um de cada canto, um sobe, outro fica. Então, se nesse contexto do arrebatamento um sobe, outro fica, por que no contexto de abençoar não funciona igual? Meus queridos, é preciso que você entenda que a religião em si, ela não é cristã. A religião, ela não é cristã. Jesus nos convidou para sermos discípulos. Discípulos ou, traduzindo para os dias atuais, seguidores de Jesus. Porém, a última coisa que nós temos visto hoje é as pessoas seguir Jesus. A grande maioria da sociedade está seguindo placa religiosa, placa de ministério, está seguindo o estatuto ministerial, está seguindo o conceito de homens, de mulheres que se autodenominaram profeta ou pastores, montaram o seu equipamento ali eletrônico, alugaram um espaço e fundaram a igreja. Mas nós não fomos chamados para fundar a igreja, nós fomos chamados para servir Jesus. E servir Jesus, nós precisamos entender que Jesus ele não se utiliza de argumentos falsos, ele não se utiliza de mentira ou engano para poder beneficiar o seu reino e muito menos a sua obra. Ele não faz isso. Deus não tem esse conceito. Então, quando ele usa essa expressão aqui, jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Em outras palavras, o dinheiro nunca foi a minha fonte de segurança, a minha fonte de sustentação, a minha garantia de sucesso. Pessoa que teve um encontro com Deus de verdade, que sabe quem é Deus de verdade, ele entende que o compromisso dele, o comprometimento dele é com Deus, não é com o dinheiro. E hoje o que nós temos visto são milhares e milhares de homens, mulheres com a Bíblia na mão, se autodenominando profetas, missionários, pastores, evangelistas, mas fazendo tudo isso confiado no dinheiro. Dinheiro que ele ganha, dinheiro que ele cobra, dinheiro que ele recebe.
Porém, o texto já tem bem claro aqui a sua resposta. Jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Meu querido, a obra de Deus não é para me ostentar, não é para me sustentar, não é para cumprir os meus sonhos, não é para realizar os meus desejos. A obra de Deus é obra de Deus. Portanto, aquilo que entra na casa de Deus deveria pelo menos 70% ser destinado para a obra de Deus. E não do jeito que está hoje. Porque muitos aí entra 50 mil, 20 mil, fica só para salário pastoral. E isso está errado. Enquanto nós temos visto aí homens e mulheres ostentando com salários exorbitantes, tem pessoas passando fome, tem pessoas passando sede, tem pessoas passando frio, tem pessoas que não têm o que comer. Mas esses homens estão ganhando rio de dinheiro. Tanto quem está dentro do templo religioso, como quem está nas redes sociais também pregando. Porque quando você consegue seguidores aqui, você ganha de monetização, porque as pessoas estão vendo seus vídeos, você tem contrato, você tem outras formas de ganhar dinheiro, você divulga outros produtos. Então não é só da obra que a gente gente também ganha de outros lugares. Agora, é justo você ter o seu salário? Sim, é justo. É muito digno ter o seu salário. Porém, nós não podemos utilizar do nome do Senhor, da obra do Senhor, para alcançar esse salário. Porque isso aí é errado, isso é antibíblico. E tem muita gente agindo dessa forma. Portanto, lembre-se do que está escrito aqui. Jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Você que confia no dinheiro, você que vive pelo dinheiro, respira o dinheiro, é obcecado pelo dinheiro, cuidado, para que você não acorde um dia desse e descubra que o seu mundo acabou e não há mais solução para a sua vida. Que Deus abençoe. Querendo Deus, amanhã estamos de volta. Em nome de Jesus. Fique com Deus.